atrás e vai bolar tudo aqui. Vamos entrar no estudo do Novo Testamento. Nós vamos pegar nessa primeira mão de Mateus até Filipenses, depois de Filipenses, Apocalipse. Nessa divisão aí do que nós conhecemos como Novo Testamento, né? Sabendo que essa palavra, essa expressão Novo Testamento, Antigo Testamento, ela não é aceita, né, pelos principalmente judeus ortodoxos e até mesmo alguns acadêmicos hoje em dia, eles não estão mais usando, né, esse termo. Hoje já está conhecido, né, o primeiro passo que foi dado a tirar esse tipo de termo, esse termo é chamado de Antiga e Nova Aliança, né? E os estudiosos aí estão dividindo aí dentro do raciocínio, dentro da lógica, da própria estrutura da escritura, por causa da cultura do povo, o qual o Senhor ele elegeu para que pudesse trazer a memória, trazer a escritura a nós, sendo o seu povo eleito, o povo de Israel, do povo judeu, o povo hebreu, né, saindo da linhagem de Abraão. Então, esse termo está sendo restaurado no nosso meio, que dessa divisão de toda a Bíblia, do seu compêndio, na Tanar e na Brita Hadashah, né? Então, a Tanar a gente já viu aí como é que é a estrutura da Tanar, né? Começamos desde lá do Pentateuco, que vão ser os primeiros 5 livros, né? Que é conhecido como Torá, né? O Pentateuco concernente ao grego, mais conhecido como Torá, que são os primeiros 5 livros de Moisés, e depois os outros livros que vão até o livro do profeta Malaquias, que vai formar todo o Tanar, né? E aí agora a gente entra na estrutura da Brita Hadashah, da Nova Aliança. Esta Nova Aliança, nós temos a nossa Bíblia, né, empunhada, a Bíblia que nós empunhamos, nós temos essa divisão aqui, a colocação dos livros, a forma em que as comissões de tradução, né, que elaborou a União, né, isso aí vindo até partir, isso aí quando nós estudamos lá sobre as Escrituras, né, nós estávamos estudando sobre as Escrituras, sobre pergaminho, essas coisas, nós vimos lá que no período da patrística, né, os pais da igreja, eles tinham alguns livros, então havia essa questão da datação dos livros. Então, a datação dos livros, né, dos materiais, trazia uma divergência de quem vinha primeiro, quem vinha depois. Então, quando nós pegamos aqui, já a Bíblia que nós usamos aqui, né, já toda elaborada, fechada, o cano fechado, ela já toda elaborada, nós temos uma ordem que foi colocada. Esta ordem, ela não é a ordem cronológica, tá? Ela não é a ordem do desenvolvimento dos mesmos. Então, quando o leigo abre a Bíblia, e ele vai abrir no Novo Testamento aqui, que é a Brita Hadashah, ele vai achar, né, na mente dele, ele acha que o primeiro livro do Novo Testamento é o livro de Mateus. Mas quando a gente vai para a datação, a gente vai ver que isso não é verdade. Não é que, né? Por que está assim? É porque houve uma necessidade de colocar um entendimento para o leigo, para como é que ele vai apresentar o Evangelho, se nós sabemos que uma das cartas paulinas foi a primeira a ser escrita mesmo antes dos Evangelhos. E que o primeiro Evangelho que vai ser escrito, né, concernente à pessoa de Jesus, a história de Jesus, é o Evangelho de Marcos. Então, este Evangelho de Marcos, né, que ele vai vir ali antes de 60 a.C., acho que 40 a 60 a.C., o Evangelho de Marcos, ele vem antes do livro de Mateus, que o livro de Mateus ele vai ser escrito ali nos 60 depois de Cristo, né, perdão. De 40 a 60 a.C., depois de Cristo, o livro de Marcos, e 60 depois de Cristo, o livro de Mateus. Então nós vemos que o livro de Marcos ele é desenvolvido, ele é escrito primeiro que o livro de Mateus, né? Só que aí alguns estudiosos, eles têm essa questão desse desenvolvimento da Brita Hadashah, porque alguns, quando a gente vai para os pergaminhos, a gente vai para os papiros, a gente não vai encontrar, tipo assim, vamos supor, o livro de Marcos katamarkos, né, no grego, katamarkos, escrito de Marcos, né, de Marcos, mas está fazendo referência a ele sendo escritor,
ou a ele sendo o nome da pessoa que narrou. Ele narrou ou ele escreveu? Então, alguns estudiosos, eles pegam essa questão, né? Pegam esse dilema e eles entram, às vezes, em conflito concernente à autoria do livro. A autoria. Foi mesmo Marcos que escreveu ou ele copilou isso de alguém? E há uma divergência entre alguns acerca, por causa dessa questão de datação, acerca dos demais evangelhos. Alguns até dizem que Marcos ele pegou algumas informações com Pedro e ele vai desenvolver o livro, o evangelho que leva o seu nome, mas e que Mateus e outros escritores eles vão tirar informações do livro de Marcos. Então, alguns estudiosos eles divergem nessa questão devido a essa dificuldade, né? Concernente tudo por causa da datação. Mas isso inflige, isto fere a veracidade da Escritura? Não fere a veracidade da Escritura, porque a questão da Escritura não é a data. A questão da Escritura é aquilo ao qual ela foi desenvolvida. Nós vamos ver que em Lucas capítulo 24, deixa eu achar aqui, Lucas capítulo 24, versículo 27, Jesus ele vai fazer alusão aqui, ó, Lucas 24, 27, falando acerca da pessoa de Jesus, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-os o que dele se achava em todas as Escrituras. Então a intenção dos evangelhos é apresentar a pessoa de Cristo. Quando nós vamos para a carta do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 4, versículo 4, que Paulo vai dizer assim, vindo à plenitude dos tempos, aí ele falando de Cristo se apresentando na plenitude dos tempos, Gálatas 4, 4, diz aqui, ó, quando Paulo vai usar a expressão plenitude dos tempos, Gálatas 4, 4, aqui ó, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então o apóstolo Paulo, quando ele está falando que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, quer dizer, ele está falando, fazendo referência sobre o tempo que Deus já havia determinado para a manifestação de Jesus. Não quer dizer que quando Jesus se manifestou na plenitude, quando ele fala de plenitude dos tempos aqui, ele não está dizendo que a história da humanidade acabou ali com a chegada de Jesus. Não, ele está dizendo que nessa plenitude dos tempos está cumprindo aquilo que Jesus falou em Lucas 24, que nós vemos aqui 27, né? Que era justamente explicando aquilo que Jesus falou. Jesus falou que Moisés, os profetas e toda a Escritura. Então ele vai falar toda a Escritura. Quando ele fala toda a Escritura, ele está falando da Tanar, da Torá, dos Levins, dos Ketuvins. Ele está falando da lei, dos escritos, dos profetas e da Torá. Esses livros, né, que nós chamamos de Antigo Testamento, eles apresentam a pessoa do Messias, tá? E isso vai cumprir quando Paulo vai dizer ali, nós vemos o Gálatas 4:4, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então Paulo estava dizendo justamente aquilo que Jesus estava explicando para os discípulos em Lucas, que esta plenitude dos tempos aconteceu na manifestação dele. Ali foi a plenitude dos tempos, ou seja, aquilo que foi dito pelos profetas, por Moisés, nos escritos, aconteceu com o nascimento do Messias. E aí vai se desenrolar agora toda a história do Messias que nós vamos conhecer nos evangelhos. Então os evangelhos vão ter esse papel de apresentar a nós, tá, a manifestação do Messias na plenitude dos tempos, tá? Então ressaltar isso. Muitas pessoas pegam esse versículo plenitude dos tempos e acham que ele foi o fechamento de toda a história que Deus tinha para com a vida do ser humano. Então acabou ali, Jesus manifestou, acabou. Não, ali a plenitude dos tempos era só para a manifestação, marcar a manifestação do Mashiach, do Messias. E assim, pode falar? E assim será com o anticristo também, né? Também.
Só que a gente, essa plenitude dos tempos concernente a Jesus, você está marcando aí, mas isso aí já entra no ato apocalíptico, né? Então, quando nós temos, nós temos os evangelhos, nós temos o livro histórico, que vai ser o livro de Atos, nós vamos ter as cartas gerais, nós vamos ter as cartas paulinas. Então, depois que passa a inspirar, nós vamos ter o quê? O Apocalipse, ou seja, a parte apocalíptica, né, do Novo Testamento, da Brida Hadashah. Essa parte apocalíptica, ela vai ser a consumação, né, ela vai ser, na verdade, não é nem plenitude dos tempos ali, porque essa plenitude, quando fala assim, vinda a plenitude dos gentios, ele não está falando de tempo, está falando de plenitude dos gentios, está falando de todo o globo da terra, todos os gentios vão ver a manifestação do Messias, tá? Isso mesmo que seja no período que o anticristo se manifestar. Mas os gentios todos verão. O próprio Cristo, né, ele falou que, é claro que ele está falando num ato apocalíptico e também de juízo final, porque ele vai falar né, vai dizer que todo olho verá, quando a Bíblia diz todo olho verá, até mesmo que os transpassaram. Como é que pode aqueles que transpassaram Cristo ver ele no período do anticristo? Não tem como, eles estão mortos. Eles não vão ressuscitar como no arrebatamento. Não vão, eles vão ressuscitar para a morte eterna. Né? Eles vão ressuscitar no momento lá em que eles vão, todo homem estará perante o juízo de Deus. Então, quando Jesus vier, né, estiver sentado no trono, porque a Bíblia diz que Deus destinou um varão para julgar o mundo. É o próprio Cristo que vai julgar, né? Ele julgará as nações, julgará todos os povos, né? Ele vai julgar. Então o juiz dele será sem misericórdia, e aqueles que os transpassaram concernente. Aí a gente vê aquela dupla referência, na questão de que Jesus, no final, na consumação de toda a história da humanidade, no juízo, então todos o verão. Aí quando a gente fala de todos verem Jesus na questão apocalíptica, aí nós vemos o juízo de Deus sobre todas as nações. É onde ele vai agora tratar com os gentios, é o que nós falamos aqui na aula passada, né, sobre um dos profetas. É o dia do Senhor, é onde ele vai tratar com os gentios, com as nações, e tratar com o seu povo Israel, o povo eleito. Esse dia do Senhor é o dia de juízo para as nações, não é juízo final, é dia de juízo para as nações, onde o Apocalipse vai apresentar, né, ali a ira de Deus, as taças, né, as trombetas, as taças, os cavaleiros. Então tudo isso virá sobre as nações, e dentro desse contexto das nações está ali o povo de Israel inserido ali, né? O povo de Israel inserido dentro desse contexto. Mas voltando aqui, então aí nós, né, já muito até abordamos aqui a questão em que cada evangelho vai apresentar a pessoa de Jesus em uma característica distinta. Ele tem um papel distinto para apresentar o Senhor Jesus. Aí a gente vai ver aquelas visões de Ezequiel. Quando Ezequiel está tendo visões, ele vai ver 4 seres viventes, né? 4 animais, né? Esses animais, eles são prefigurados também concernente à estrutura que os evangelhos vão apresentar a pessoa de Jesus. É o que nós muito abordamos aqui, que o Evangelho de Mateus vai apresentar Jesus como rei, o Evangelho de Marcos vai apresentar Jesus como servo, o Evangelho de Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem, e o Evangelho segundo João apresentará Jesus como Deus. Então nós temos ali 4 facetas do Messias sendo apresentado, e cada um com um propósito e com um povo específico. Isso aí a gente vai ver aqui um pouco aqui, na hora que a gente começar a abordar aqui os evangelhos, tá? Então vamos aí entrar aí no livro do Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Nós temos a apresentação. Mateus é o livro que abre o grupo dos quatro evangelhos, ressaltando aquilo que eu expliquei, que não foi o primeiro, isso porque é visto como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre os judeus e os gentios. Sua forma literária, com características objetivas, a cultura judaica facilita a transição entre 2 pactos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. A fala diretamente ao coração dos judeus, apresentando Jesus como o Messias esperado por eles. Quando nós vemos aqui essa fala diretamente ao coração dos judeus, apresentado Jesus como o Messias esperado por eles, mas na questão de transição entre os 2 pactos da aliança, por que ele vai colocar essa questão literária
com objetividade a cultura judaica e facilitando eles 2 pactos de 2 alianças. Não é que são 2 alianças. A aliança ela é firmada por Deus. Né? Ela é firmada por Deus. Só que por quê? Porque quando nós entramos no período do Novo Testamento, nós temos que entender que dentro do Antigo Testamento, todo o contexto que vai acontecer está focado única e exclusivamente, mesmo que nós temos ações de outras nações, com o povo de Israel. Mas quando a gente entra no Novo Testamento, ele já vem apresentando uma estrutura de outra nação. Porque nós sabemos que aqui aconteceu o período helenístico, né? Nós sabemos que aconteceu o período helenístico, em que Alexandre o Grande, ele vai querer helenizar. Essa palavra helenizar, ela vem de um termo grego, que quer dizer tornar a cultura grega conhecida, implantar a cultura grega. Então, o Alexandre o Grande, a intenção dele era essa. E esse fato trouxe benefício para a propagação do Evangelho. Por quê? Porque quando Alexandre o Grande ele incute a cultura grega e ele incute o costume grego em toda a terra, ele está preparando o caminho do Messias para encontrar com os gentios, para cumprir as promessas que ele falou, que falaria a povos de outras línguas. Então, essa helenização vai preparar o caminho para isso, e quando os romanos tomam a posse do reino, né, tomam posse, então o governo romano vai se tornar agora, Roma vai se tornar agora a detentora dos territórios que um dia outrora era de Alexandre o Grande. Só que eles vão mesclar os costumes romanos, eles são casadíssimos com os costumes gregos. Quando a gente vê o próprio panteísmo, o panteísmo que há entre eles, a própria cultura religiosa deles, nós vamos ver lá a apresentação de Zeus, os romanos os mesmos, Júpiter, Afrodite, são as mesmas entidades, vamos por assim, né? As mesmas entidades que eram apresentadas pelos gregos, os romanos também abraçam. Só que a estrutura de conhecimento, porque nesse período da helenização, nós temos o período em que a filosofia ela é incutida também, a filosofia entra junto com essa cultura grega. Tá? E aí nós vamos ver algumas questões de Platão, de Aristóteles, esses costumes, porque Alexandre o Grande ele foi cuidado por não sei se Sócrates, acho que Sócrates, me falha a memória, ele pagou para um desses filósofos, eu esqueci qual o nome deles aí, pagou para ele poder educar Alexandre o Grande, tá? Na filosofia e na cultura grega. Então Alexandre o Grande se torna o senhor de toda a terra, e ele traz esse pensamento filosófico também. Então, por isso que quando chega o período aqui da manifestação de Jesus no Novo Testamento, aí nós vamos ver essa fala ali, a língua indo-europeia trazida pelos romanos, ela vai ter ali ela vai ter um papel importante, tá? Nesse período helenístico, da manifestação dos romanos, da posse dos romanos em toda a terra, manifestada no período de Jesus, e aí nós vamos ter no período de Jesus, o que nós já falamos aqui, abordamos, né? Nós vamos ter o grego koiné, tá? Que é o grego clássico, que foi o grego do período de Alexandre o Grande, mas quando nós chegamos no período de Jesus, o grego ele se torna um grego koiné, esse grego koiné quer dizer comum, se torna um grego comum daquele período, ele já não é mais falado hoje, na Grécia de hoje não fala mais esse grego koiné, é um grego mais prático. E o que acontece? Então, aí surge o latim, o grego, nós temos ali o hebraico, nós temos o aramaico, né? Então nós temos essas 4 línguas sendo faladas no período de Jesus, e isto faz com que, quando o governo romano toma posse, tem um termo que nós, dentro da teologia, nós chamamos de Pax Romana. O que é a Pax Romana? A Pax Romana foi uma paz decretada pelos romanos, e nesse período da Pax Romana, eles construíram estradas. Essas estradas vão ser justamente estradas que vão fazer com que o Evangelho alcance. Né? O próprio Jesus ele vai fazer uso de estradas construídas pelos romanos. O período grego traz conhecimento, o período grego traz intelectualidade,
mas o período romano traz desenvolvimento, tecnologia. Então eles vão construir estradas, né? Onde o lugar que a pessoa passava correndo de leão, no meio de mato, deserto, eles vão construir estradas, eles vão construir poços, né? Vão construir cidades. Então eles vão estruturar o período de Jesus, tá? Eles vão estruturar o período de Jesus. Então essa pax romana, essa paz, entre aspas, né? Trazida pelos romanos, vai trazer um benefício para o evangelho. Porque aí vai trazer o quê? Aí vem as navegações com os romanos, e aí nós vamos ver que Paulo ele vai fazer uso, né, de navios para propagar o evangelho, né? Aí nós vamos ter ali a Índia sendo alcançada, a Europa, né? Não somente a Grécia, Roma, a Índia, a Europa. Então isso tudo, todo esse alcance, toda essa difusão, essa propagação do Evangelho, ela está sendo feita porque nós temos essa ação grega e essa ação romana que ajudou. Isso serviu de ajuda para a propagação do Evangelho. Então, no período de Jesus, isso é muito importante. Então, às vezes as pessoas veem só o lado atroz, né? Só o lado atroz, mal, dos romanos e dos gregos. Mas houve o lado que ajudou o Evangelho a ser propagado. Ajudou até a chegada do Messias, tá? Isso foi tudo aí dentro da história, né? Nós vemos que dentro da história foi trazendo benefício, né? Foi trazendo benefício. Nós sabemos que quando chegar esse período aqui de Jesus, nós temos o templo de Herodes. Isso aí vai ser reconstruído lá no período interbíblico, né? Que nós já estudamos aí, passamos um pouquinho, umas pinceladas sobre isso. E aí, nesse período aí, onde os romanos estão, é só ler. Quem lê o período interbíblico, né, o livro de Flávio José, vai entender essa guerra ali entre os judeus e romanos, né, essa guerra civil entre eles, entre as famílias, né, de sacerdotes que vão perdurar nesse período, né. Então, quando a gente lê o Malaquias, ali fala ouvindo de profeta, as pessoas assimilam que aqueles sacerdotes ali do profeta Malaquias são mesmo os sacerdotes do período que Jesus está. Não tem nada a ver. Então, há uma distância de anos ali, né? Centenas de anos entre uma e outra, né? Então, ali não tem ninguém ali mais vivendo 600 anos, não. Ali no máximo, ali, né, que está vivendo 90, por aí, o máximo, vivendo uns 90 anos, ele não chega no período de Jesus. Quando chega no período de Jesus, é outra turma, são outras pessoas mais que conhecem todo esse contexto cultural, todo esse contexto contexto filosófico, tá? E toda essa estrutura aí vai chegar no período de Jesus. Isso ajuda a propagação do Evangelho, tá? Então isso é muito importante. Tá aí. A visão panorâmica e informações básicas, né? O grupo evangélico sinóptico, lembrando que sinóptico vai relacionar o mesmo assunto, ou seja, a forma, o que um falou é quase que idêntico, parece uma cópia, né? O único que não vai incluir aqui no evangelho sinóptico aqui, se não me falha a memória, o livro de a carta de João, se não me falha a memória. O evangelho de João, porque ele tem uma estrutura mais, assim, é a forma em que ele vai apresentar a própria pessoa de Jesus, então faz com que ele não pareça ser um mesmo relato, igual já visto que João está junto, né? Os discípulos estão vendo a mesma coisa, mas a visão que ele tem de Jesus mesmo, é isso que é importante. A gente saber que os 12 discípulos de Jesus estão tudo vendo a mesma coisa, mas cada um está tendo uma visão diferente do que é o Messias, né? Uma visão diferente da pessoa de Jesus. Isso é muito importante. Isso ajuda-nos a entender mais. Já imaginou se cada um tivesse o mesmo tipo de visão? Se todos os discípulos enxergassem Jesus somente como rei, nós não íamos entender a humanidade de Jesus, nós não íamos entender a entrega de Jesus, nós não íamos entender o próprio Deus encarnado, nós não íamos entender isso. Se a gente ver só o Evangelho de João, nós não íamos entender o propósito para o qual Jesus veio.
Porque nós íamos ver só Jesus apresentado como Deus, né? Tirando a parte que todos os evangelhos vão apresentar, que é o pilar, né? Ou seja, a base, o seu sacrifício, a sua morte e ressurreição, é a base dos evangelhos. Mas se for em questão de apresentar em qual papel ele está sendo apresentado ali, e aí é onde as pessoas às vezes erram, às vezes até na sua, vamos colocar assim, né, sua forma de fazer uma exegese, apresentar uma exegese, ou fazer até mesmo uma hermenêutica bem apresentável. Por quê? Porque não entende que cada um não consegue ver, que cada um está tendo uma visão, ele tem uma perspectiva. Por isso que a gente tem que procurar entender o que é que o escritor está querendo falar. O que é que ele está querendo falar? Por mais que os evangelhos aqui, os sinópticos, eles vão concordar entre os seus assuntos, mas nós vamos ver que mesmo assim cada um tem uma visão diferente da pessoa de Jesus, de como ele tem que ser apresentado e para que povo ali ele vai apresentar o evangelho, que ele está relatando sobre Jesus, para quem que ele está falando aquilo, para aquela pessoa entender, para aquele grupo entender a pessoa do Messias, né? Então aí a autoria, Mateus, né, autor Mateus, publicando coletor de impostos, a data 60 a 70 depois de Cristo, local, ao local. Aí a gente já vai achando que os discípulos estão andando com Jesus, né? Tem gente que acha que os discípulos estão andando com Jesus, já estão andando, escrevendo e guardando, andando, escrevendo e guardando, nada disso, olha o local, olha pra você ver. Em Antioquia, da Síria. Olha onde que foi ser escrito o Evangelho de Mateus, né? O alvo, judeus cristãos, versículo-chave Mateus 28, 18 a 20, a expressão-chave Messias rei ungido. Então ele vai apresentar Jesus como um rei, tá? O esboço. Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 4, versículo 11, nós temos a vinda do Messias e seu preparo para o ministério. Então aqui vai se desenrolar a manifestação de Jesus ao mundo, tá? Ele vai apresentar o seu ministério aqui de forma enfática. Mateus capítulo 4, versículo 12 ao capítulo 7, versículo 21, o ministério do Messias em palavras e ações. Ele começa a mostrar o poder desse ministério. Mateus capítulo 17, do versículo 22 ao capítulo 20, versículo 34, instrução dos discípulos pelo Messias como com vista à cruz. Então ali ele vai mostrar o propósito para o qual ele veio, para o qual ele cumpriu esse ministério. O fechamento do ministério dele é a crucificação. Mateus capítulo 21, versículo 1 ao capítulo 28, versículo 20, os últimos eventos no ministério do Messias na terra. Mateus em uma sentença. Mateus mostra Deus agindo na história por meio de Jesus, rei, e apresenta ensinamentos do próprio mestre, aplicando-os ao contexto judaico. Então, quando Mateus ele vai apresentar o seu evangelho aos judeus conversos a Cristo, né, eles aceitam a pessoa do machismo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente que diz assim, mas por que os judeus não aceitam Jesus como Salvador? Então, ele generaliza, acha que todo judeu ele é anti-Machia, né? Não são todos. Tem os ortodoxos, mas tem os judeus também, que nós conhecemos como judeus messiânicos. Os judeus messiânicos acreditam na manifestação do Mashiach, tá? Eles têm a Brit Hadashah, claro que eles vão estar dentro do contexto da linguagem deles, que é do hebraico, então não adianta você procurar um judeu lendo o Novo Testamento no português. Mesmo que ele leia o português, é só para dar informação, para ele passar a informação para nós. Mas ele vai ter lá, se você procurar no compêndio dele, ele vai ter lá, só no hebraico, que é o que eu tenho aqui, ele vai ter o Novo Testamento no hebraico. Então ele vai apresentar a estrutura do Novo Testamento que ele tem, no hebraico, é na língua dele. Tá? Tanto é que lá não adianta você chegar a falar para ele de Jesus. Quando você fala de Jesus, por causa da nossa cultura, ele sabe que nós estamos falando de Yeshua. Tá? Então, quando um judeu, você quer identificar o judeu messiânico, é quando ele fala da pessoa de Yeshua. Tá? Ele reconhece Yeshua HaMashiach como o Filho de Deus, como Deus, tá? O Mestre, que é Jesus Cristo.
Evangelho dos Sermões, né? Ponto 2, temas em destaque. 2.1, Evangelho e Sermões, por volta do segundo século da época cristã, ficou reconhecido que o Evangelho estava dividido propositalmente pelo autor em 5 sessões. Cada sessão se abre com atividades ministeriais de Jesus, seguidas de um sermão, e se fecha com o uso de expressões conhecidas como colofão. Vejamos essa estrutura no quadro a seguir. Atividades, sermões e colofões, né? Ou seja, o tipo que ele expressou, como é que ele quis expressar. Mateus capítulo 3 ao capítulo 4, nós temos o Sermão do Monte, né? Mateus 5 a 7, atividades, colofões, quando Jesus acabou. Mateus 7, 28. Mateus 8, 9, nós temos atividade, sermão, comissão da graça, Mateus 10, e tendo acabado Jesus, Mateus 11, 1, onde termina aí esse assunto de Jesus. Atividade de Mateus capítulo 11 ao capítulo 12, sermão, 7 parábolas, colofões, quando ele terminou esse assunto, no capítulo 13, versículo 53, tendo Jesus proferido. Mateus capítulo 14 ao capítulo 17, conduta da igreja. Mateus capítulo 18, é o sermão. E qual que é o colofão? Vai culminar onde? Concluindo Jesus. Esse aqui é uma estrutura que ele está procurando dentro da perícope, tá? Vai expressar a perícope do assunto, esse colofão aí. Mateus capítulo 19, 22, sermão, últimas coisas, o colofão. Mateus 28, 1, tendo Jesus acabado. Temas em destaque, 2.2, Evangelho do Rei. A repetição frequente das palavras reino e reino dos céus revelam outro tema importante do registro de Mateus. 2.3, Evangelho da Igreja. Entre os 4 evangelhos, o escrito por Mateus é o único que apresenta a expressão igreja em seu conteúdo. Mateus capítulo 16, 18, Mateus 18, 17. Nas 2 vezes são palavras de Jesus trazendo a ideia de igreja como aspecto futuro. As passagens identificam a igreja como corpo de Cristo. Então, interessante, o interessante para se entender essa questão da apresentação do evangelho da igreja é saber o quê? Tem que estar olhando, quando a gente olha o contexto, nós não temos o contexto, porque Jesus ainda, a igreja, Jesus ele é o dono da igreja, ele é aquele que está criando a igreja como organismo, né, como organismo, ela é o corpo de Cristo, mas como estrutura, ela se torna igreja no contexto que? Qual que é o contexto? Sabendo que aqui, o período aqui, nós tínhamos templo, tá? Então, como a igreja vai se desenvolver? Como organização, a palavra é essa. Nós temos o organismo, o corpo vivo, que é o corpo de Cristo, e a organização, que é a igreja física, então, ou seja, onde eles se reúnem. Então, esta atividade, essa atividade de organização, organizacional da igreja, estrutural da igreja física, ela tem embasamento naquilo que é concernente às sinagogas. Nós temos no período de Jesus sinagogas, e no período da reconstrução, da vinda dos judeus, nós estudamos isso aqui, né? Quando Esdras está retornando, Esdras, ele vai desenvolver essa questão de construção de sinagogas. Não tem templo para onde eles possam ir para poder fazerem leitura da Torá. Então, Esdras, ele como sacerdote, né? Ele vai desenvolver esse sistema cultual. Então, o sistema que a igreja tem hoje como forma de culto, liturgia, hinos, orações,
Isso é uma forma estrutural, o que a igreja faz hoje, ela é uma forma estrutural, como eu vou usar o termo assim, tá? Ela é o reflexo do que a sinagoga era. Então, na sinagoga tem toda essa liturgia que nós temos. Claro que não é da mesma forma, mas a igreja, ela adotou esse tipo de liturgia porque ela tirou esse contexto das sinagogas. E a gente entende isso porque nós sabemos que os primeiros cristãos, né, que vai estar ali no livro de Atos, eles têm sinagogas. Mas quando começa a perseguição e passa o período da igreja, do primeiro século, do segundo século para a gente já começa a ver as questões em que a igreja começa a passar alguns intempéries, né? O governo romano começa a ter uma visão diferente, né? Os imperadores vão começar a querer ter uma posse divina de si mesmo, né? Ou seja, autoproclamar-se como divinos, como deuses, e os cristãos não vão aceitar isso, então começam as perseguições. Começando as perseguições, eles deixam as sinagogas e passam ao quê? Alguns em casas, outros em cavernas, outros em matas. Então eles vão sair desse contexto que eles têm ali de sinagoga, mas eles vão levar essa liturgia, essa forma litúrgica com eles. Então, quando chega o período de Constantino em 325, quando chega no período 305 de Constantino, que ele vai dar, né, ele vai dar aquela aval para a igreja se tornar, tem aquela expressão de liberdade de culto, então eles já têm essa forma estrutural. Ali vai começar a construção das catedrais. Então vai começar ali, né? Vamos construir ali, vamos reunir ali, Então essa cultura de reunir em casas, ela passa a ter um cuidado de reunir todos no mesmo lugar. Eles estão apenas voltando, eles estão dando uma volta e retornando ao sistema que era a sinagoga, tá? Então aí essas pessoas que falam na época, esse negócio de construir templos feitos, ônibus, isso não é da Bíblia, isso não é bíblico, porque não conhece nada de história, não procura, sabe? Acho que só de ler a Bíblia já conheceu tudo da história. Não, tem que ir lá para a história, saber como tudo se desenvolveu, como se desenrolou para chegar até nós, o que nós vivemos hoje. Então simplesmente o que nós vivemos hoje, temos a congregação, onde nós vamos nos reunir, não apenas em casa, né? Eu não estou falando que não tem que fazer o culto em casa, tem que ter, mas não estou falando disso, mas não pode desabonar que há essa forma litúrgica de todos reunirem no seu lugar. Jesus, quando ele vai, no livro de Lucas, quando ele vai celebrar a Páscoa com os discípulos, ele manda eles em uma cidade, e na cidade perguntar pelo homem onde que está o aposento, onde, né, justamente o cenáculo, onde ele celebraria a Páscoa com seus discípulos. Era um local que não era uma sinagoga. Então o próprio Jesus já usava esse tipo de estrutura. O próprio Jesus usava esse tipo de costume, tá? Então isso aí começou com Esdras, desde o sexto século, né? Exatamente, com Esdras. Esdras ele vai ser o pilar, né? Ele começa com a questão da sinagoga, né? Porque não tem tempo, então precisamos cultuar. Precisamos nos reunir, então vamos construir sinagoga. Então cada região vai ter a sua sinagoga. E ele designa alguns escribas, né? Ele designa alguns escribas, instrui esses escribas, e eles serão, vou colocar nessa linguagem aqui, não é isso não, eles serão os ministros responsáveis por aquela sinagoga, né? Então é isso aí. Então aí, graças a Deus por isso, né? E hoje nós entendemos aí um pouco, quando nós olhamos para a nossa questão litúrgica, e nós vamos ver o apóstolo Paulo, em Efésios, né, capítulo 4, versículo 11, dizendo que ele mesmo deu um para apóstolos, doutores, profetas, mestres, pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele está falando de uma forma estrutural eclesiástica, tá? Mas não era sacerdote, sumo sacerdote, levita. Era, meu filho, era lá no contexto judaico. Agora a igreja é uma igreja que ela é composta de judeus e gentios. Então ela tem uma estrutura nova. Não dá para fugir dessa realidade. Agora, se a pessoa quer arrumar uma sinagoga, vai para uma sinagoga, né? Mas que fique lá e aprenda direito também, né? Lá, depois sair falando asneira também, não vai para sinagoga. Tem muita gente participando de sinagoga que, na verdade, não entende o que é ser membro de sinagoga, né? Então, nós temos aqui em Belo Horizonte o Ensinando de Sião, né? Nós temos em Belo Horizonte a sinagoga Ensinando de Sião, que é até um canal, né?
que é do Mateus, esqueci o nome dele, o Rabino Mateus, esqueci o nome dele, eu sei que é Mateus alguma coisa. Então ele tem o programa dele, né, todo sábado ele faz, ele faz as suas lives, coloca no YouTube, né, aqui em Belo Horizonte, uma sinagoga messiânica, tá? Mateus Andora, tá? Mateus Andora. Então tem muita gente querendo ir para a sinagoga do Mateus Andora para aprender hebraico, aprender os costumes, mas ele sai de lá Religioso. misericórdia. Se ele aprender do jeito que o Mateus Andora estava ensinando, ele vai sair de lá 10. Mas se ele entender a coisa de outro lado, ele sai de lá um herético, né? Não entende o que o Mateus Andora quer passar. Porque não adianta, a gente está num contexto que ele está ensinando outro, mas ele dá liberdade para a pessoa aprender, né? E não é assim chegar lá de cara também, já sou daqui. Não é assim não. Tem um processo lá que eles têm que fazer isso mesmo. Senão, né, a pessoa chega lá para ajudar, acaba atrapalhando o trabalho deles. E é um trabalho muito. Por sua vez. 2.4, o Evangelho da autoridade messiânica. A mensagem do Evangelho de Mateus é valorosa para toda a humanidade, mas o propósito inicial de sua escrita foi alcançar os judeus em particular. Não que ele fez acepção de pessoa, mas a intenção dele era alcançar o seu próprio povo. A intenção de ser dirigido aos judeus é vista pelo seguinte fato: Mateus faz cerca de 60 citações do Antigo Testamento. Então ele vai fazer uso disso para mostrar para o seu próprio povo que Yeshua é o Messias, que Jesus é o Messias. As parábolas do reino, uma clara intenção de Cristo nas parábolas era tornar conhecido e simples os mistérios do reino àqueles que estavam prontos para ele, assim como tornar obscuros os mesmos mistérios aos rebeldes. Veja o quadro resumo das parábolas de Mateus 13. Lembrando que as parábolas em Mateus, que Jesus vai apresentar, ele está apresentando para que o povo judeu entenda o que é que ele está falando. É tudo coisa do contexto deles. Aqui eles estão, sim, Jesus está falando por parábola, a gente que não está no contexto deles, de cultura deles, às vezes tem que pesquisar para entender. Senão, Jesus falava grão de mostarda caído no chão, ele já sabe o que Jesus está falando. Né? Ainda que depois os discípulos, né, vai tirar, explica-nos a parábola. Aí Jesus vai explicar, mas vocês ainda não entenderam? Os discípulos mesmo ficou lá viajando lá, enquanto muitos lá entenderam. Mas nós não entendemos não. Aí Jesus falou, não, a semente é a palavra, né? Então ele vai explicar para ele depois. Mas isso aí é tudo coisa que está no contexto deles, né? Texto, título e mensagem. Mateus capítulo 13, do versículo 3 ao 8, capítulos 8 a 23. O título é O Semeador. Mensagem, vários tipos de ouvintes para a mensagem do reino. Nós temos a prenunciação junto ao mar e a destinadas às multidões. Mateus capítulo 13, ponto 24 a 30, a 36, 43. O título é O Trigo e o Joio, a resposta verdadeira e resposta falsa no trigo e no joio. Mateus capítulo 13, versículo 31 a 32, o título é O Grão de Mostarda. A mensagem é o grande crescimento do reino depois de um pequeno começo. Mateus capítulo 13, versículo 33, o título é O Fermento. A mensagem é forças do reino comparadas ao fermento. Aí é que está, né? Nós temos aqui, quando nós vemos que Jesus é aí que entra algumas confusões. Nós temos que entender em qual contexto que ele está usando essa palavra fermento. Porque quando Jesus ele vai falar do fermento dos fariseus, ele já está falando do ensinamento dos fariseus. Não tem nada a ver com esse fermento aqui que ele vai falar. Que o reino de Deus é comparado ao fermento, que a mulher coloca no meio e leveda, né? E aí ele está falando do crescimento do reino de Deus. Agora, quando ele vai falar, acautelai-vos do fermento dos fariseus, aí está em outro contexto. Jesus está falando da doutrina dos fariseus, né? Que eram simplesmente, muitas delas, regras humanas. Texto, Mateus 13, 44, título, O Tesouro, mensagem, o grande custo da edificação do reino, também identificado em Mateus 13, capítulo 13, versículo 45 a 46, que é a pérola e
o sentido aqui é o custo da edificação do reino. Mateus capítulo 13, versículo 47 e 50, a mensagem é o duplo sentido daqueles que são tocados por ele. Mateus capítulo 13, versículo 52, o chefe de família, a mensagem ali é mistura de elementos novos e velhos em seu ensino. A rejeição ao rei. A maior parte do Evangelho de Mateus retrata a trágica rejeição ao rei. Só a narrativa da morte e ressurreição de Cristo ocupa 25% do livro. À medida que Cristo se identificava com fatos e feitos que se chocavam com as tradições judaicas, a liderança se opunha ainda mais a ele, não reconhecendo como Messias o rei. Por quê? Aquilo que a gente falou, explicando sobre a questão do fermento. Então, as tradições judaicas, muitas delas, eram tradições que nada a ver tinham com as escrituras, eram aquilo que eram preceitos humanos mesmo, né? Por exemplo, quando eles vão questionar Jesus, quando os discípulos estão colhendo trigo, Jesus está andando e eles estão colhendo trigo. Ah, por que seus discípulos comem sem lavar a mão? Aí Jesus fala assim, não tem lido como Davi entrou no tempo de Deus, comeu do pão da proposição, e Deus que está com ele, que só era permitido aos sacerdotes? Aí Jesus vai dizer, vós ensinais preceitos que são doutrinas de homens. Qual que era o preceito que era a doutrina de homem? Era lavar as mãos, não come sem lavar a mão. Era um preceito humano. Então eles estavam dando mais valor às tradições do que a própria escritura, os próprios ensinamentos da Torá. Eles não estavam fazendo muito caso, tanto é que eles diziam que a oferta ela era maior do que o altar. Jesus disse, não, aí, quem é maior? A oferta que é posta no altar ou o altar que santifica a oferta? O altar é maior do que a oferta. Então Jesus estava mostrando para eles, né? Então aí quando Jesus vai fazer alusão disso, aí Jesus vai dizer assim, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ensinam doutrinas que são costumes humanos. Então os fariseus, a gente tem uma mania de pôr fariseu nessa questão, né? Então os estudiosos, é o vício de achar que o fariseu é uma coisa que não presta, né? Esse vício que a gente aprendeu de chamar os outros fariseus, quando olha na Bíblia o nome fariseu, a gente já pensa em pessoa que não presta, né? Pessoa que passou para trás, é orgulhosa, não tem nada disso. Aqueles fariseus lá, daquela época, eles estavam contra Jesus, tinham esse tipo de atitude. Mas muitos fariseus não tinham nada a ver com isso. Eram pessoas boas. Então, esses religiosos da época, eles davam mais ênfase a essas tradições do que a própria escritura. Como nós temos muitas pessoas no dia de hoje, ligadas a muita tradição, que nada a ver tem com a escritura, que nada a ver tem com doutrina da escritura. E muitos ensinamentos que até mesmo pagãos, ensinamentos que até mesmo são ensinamentos ocultistas, sendo incutidos no seio da igreja, onde pessoas têm trocado, eles têm trocado coisas materiais, coisas físicas, coisas palpáveis, coisas que eu pego, quebro, jogo fora, faço o que quer, por aquilo que é verdadeiramente válido, que é as escrituras, ou a própria pessoa de Jesus. Hoje, um pedaço de uma fita no braço vale mais do que o poder do sangue de Jesus. Hoje um lencinho no bolso ou um votinho escrito voto do livramento dentro do bolso, dentro da carteira, ele tem mais poder do que o próprio Deus. Se eu não saio, se eu tiro aquela fita ali, eu quebrei meu propósito com Deus. Se eu saio de casa sem aquele papel, sem aquele lenço, eu estou desprotegido. Então isso aí só mudou, hoje só muda o título. Mas a intenção de distúrbio, a intenção de distúrbio doutrinário é a mesma. Coisas humanas, né? E o fato de mais chocar eles, o fato de mais chocar eles quando Jesus Cristo ia contra essas tradições, é porque essas tradições o gerava status para eles naquele tempo.
E isso também acontece com o povo de hoje. Você fere eles por causa disso aí, você não está apontando, né? Você não está apontando e nem censurando. A gente tá, porque profeta denuncia mesmo, aponta e nem censura, denuncia. Aí Jesus estava denunciando eles por causa disso aí, e isso aí tirava os status deles da população. E eles não queriam glória nenhuma para Deus, provava que não. Que eles estavam sem glória nenhuma para Deus, porque eles vão, né, rejeitar a voz do próprio Deus. O próprio Jesus vai falar, vós matais os profetas que te foram enviados, porque os profetas não são como os profetas de hoje. Né? O profeta que levanta ali para profetizar um livramento, profetizar uma bênção, não. Os profetas mesmo da Escritura, eles eram levantados para deletar o pecado do monarca e do povo. E outros sim. E também para mostrar que tem um grande, vamos dizer assim, tem um grande mal para sobrevir à terra. Por exemplo, nós temos o profeta Ágabo. Paulo lá no, acho que Atos 17, não sei, falou a memória aqui, Paulo está na casa de Filipe Evangelista, e Lucas ele vai ser bem enfático, dizer assim, ele tinha 4 filhas profetisas, que profetizavam. Por que é que ele falou que elas eram, qual foi a intenção de Lucas, né, de no relato dizer que as 4 eram profetisas e profetizavam? E aí chega Ágabo, chega Ágabo, o profeta, e ele toma a cinta de Paulo, amarra-se e diz, assim será ligado aquele homem cujo pertence essa cinta. Porque aquelas 4 ficaram com medo de profetizar isso, porque eu vou profetizar para o apóstolo Paulo, o apóstolo aqui que está ensinando nós aqui hoje, que está ajudando a gente aqui, profetizar para ele que ele vai ser preso, não, o profeta era assim, né? E ele profetizou sobre a fome que ia vir sobre toda a terra, né? Jerusalém, a Judeia ia ser acometida de uma fome terrível, haveria uma carestia naquele momento. Então os profetas das Escrituras, eles eram levantados para mostrar que o mal estava vindo, que o juízo estava vindo e que o povo estava em pecado e que o reinado estava em pecado. Hoje os profetas, hoje em dia, só bênção, só vitória, só milagre, só oba-oba, só quero, só não quero. Ah, me ajuda aí. Então, por isso que a gente, Paulo vai instruir a gente em julgar a profecia. Então a gente tem que ficar esperto, né? Claro que Deus não vai vir só falar de tragédia. Claro que o nosso Deus, né? Quando a Bíblia diz que a verdadeira profecia exorta, edifica e consola, ela exorta, edifica e consola. Essa palavra exortar ali dentro do original do grego, não é exortar de chamar a atenção e meter o pau, não. Exortar ali é fortalecer. Ela fortalece, edifica e consola. É isso que faz a verdadeira escritura, a verdadeira profecia, né? Então é isso, é para fortalecer. Está fraco, então Deus vai te dar força, mas ó, fique esperto, o inimigo não dorme não. Então, tem essa nuance aí. Texto Mateus 11, capítulo 11, versículo 2 ao capítulo 13, 53, nós temos a rejeição ao rei, rejeição identificada à medida que as reivindicações do rei se chocavam com as tradições judaicas. Já explanei. Mateus 13, 54, 19, 2. Preparação para a rejeição definitiva ao rei. Mateus 19, 3 a 25, 46. Rejeição definitiva ao rei. Mateus 26, 3 a 28, 20. Evidência final da rejeição ao rei, a crucificação. Mateus na prática, embora Mateus tenha escrito aos cristãos judeus, seu evangelho também é um livro que apresenta valores práticos para a igreja do nosso tempo. Vejamos algum deles. Um livro de prática de evangelismo. Nós vamos ver toda essa é o que eu falei, né, sobre essa questão da estrutura que os romanos deixou, as estradas, né, as vielas, para que Jesus pudesse ter livre acesso. Então Jesus não era como a gente vê no Antigo Testamento, só montanha, vale, não, agora a gente tem estrada para passar. Então quando nós vemos lá Bartimeu sentado à beira do caminho, ali era uma estrada que os romanos fizeram ali, que dava acesso, né,
a Jericó e O Jerusalém. livro do Flávio José faz a gente ver bem essa evolução, né? Exatamente. O livro de Flávio José ele vai trazer muito bem aí essa geografia bíblica, né? De uma forma assim muito bacana. Um livro que identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão. Um livro que mostra a propriedade do reino na vida do cristão. Um livro que apresenta um reino vindouro como herança aos filhos de Deus. Um livro que ensina o valor da Bíblia como palavra de Deus. Um livro que alicerça a ideia de que estamos sob o reinado de Cristo, mas ainda esperamos pelo reino, o reinado glorioso. Conclusão, o Evangelho escrito por Mateus nos apresenta Jesus Cristo como Rei e Messias prometido no Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento. Ensina de maneira temática e prática os valores fundamentos do cristianismo. Tristemente relata como o povo de Deus rejeitou a Jesus, mas também mostra quão importante é o reino de Cristo na vida dos que creem em seu nome. Quantas horas aí? Certo. Não. Mas está escrito, né? Nenhum deles ou trouxe está trabalhando? Nenhum. Trouxe está trabalhando? Não. Natan, não. Ah, sabe? Igual esse livro da Bíblia também, nós também não temos.